Olá, amados, bem-vindo novamente ao nosso canal, Vinho Novo em Ódios Novos. É um prazer ter vocês aqui novamente com a gente. E hoje eu queria falar um pouquinho de um tema assim bem importante, né, na vida cristã, que é a oração, tá? Mas eu queria falar de um ponto de vista, assim, né, de como que a gente vive uma vida em relação à nossa oração, como que nossas orações são atendidas ou não, quando nós estamos debaixo da iniquidade, tá? E como que Deus vê isso? Então, assim, eu tenho falado muito da importância de vocês, ou para vocês, do arrependimento das iniquidades, dos pecados que são dos nossos pais, avós e bisavós. Por quê? Porque isso, Deus deixa claro que isso, se a gente não se arrepender, isso impede as nossas orações, tá? Isso vai fazer com que ele deixe de atender as nossas orações. Claro que não ouvi-las, mas sim atendê-las. Mas, Cláudia, onde isso está escrito, né? Você deve estar pensando aí assim, que loucura, né? Eu nunca ouvi nada disso. E quando Deus começou a me falar sobre isso, ele falou assim, ó, vai lá e lê Daniel, tá? Principalmente o capítulo 19, capítulo 9 de Daniel, que fala que Daniel ele se arrepende, né, dos pecados do povo. E que ali ele fala de tudo que tinha feito, que os pais dele fez. Eu vou ler o versículo 9 e 16. E o Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto por causa das iniquidades dos nossos pais se tornaram Jerusalém o teu povo opróbrio para todos os que estão ao redor de nós. Isso aqui é uma parte da confissão de Daniel em relação ao tempo do cativeiro, né? Então ele estava lá vendo as escrituras e percebeu que tinha já dado 70 anos. E ele falou assim, Deus, o que falta? Tá? Então o que faltava era o arrepender-se. Então Daniel fez isso, jejuou, orou e se arrependeu, vestiu pano de saco e cinza. E quando ele terminou essa oração, lá no versículo 21, fala assim, ó, falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão lá atrás, ao princípio veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Então ele tinha tido uma visão, né, que ele precisava de resposta e que o anjo não teve condições de vir, né, ele foi impedido pelo príncipe da Pérsia para vir dar essa resposta. E que depois que Daniel ele confessou as iniquidades, o anjo veio rapidamente e tocou. Tá? Então a confissão das nossas iniquidades nos devolve para o lugar de justo, de justiça, né? Que a gente perdeu por conta dos pecados. Tá? E nesse lugar de ser justo, Deus pode ouvir, e não só ouvir, porque ele sempre ouve, mas responder ao nosso clamor. E a Bíblia nos garante isso o tempo todo. Tá? Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Então, gente, nós temos que chegar nesse lugar de justo, que é um lugar de santidade, que é para aquilo que Deus nos chamou, para a santidade, tá? Para que nesse lugar Deus possa responder as nossas orações. Porque se a gente não estiver nesse lugar de justiça, né, de justo, Deus não pode responder. E daí no versículo 17 desse mesmo salmo, ainda fala assim, ó, os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias, tá? E lá em Daniel, em Jeremias, tem muitos textos, tá, gente, que falam justamente sobre isso. Ou que Deus não está ouvindo, ou que Deus ouve. E quando e como Deus ouve, tá? Lá em Jeremias, Deus fala assim para Jeremias, no capítulo 7, versículo 16. Tu, pois, não interceda por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Né? Nem quando a gente ora por alguém que está em iniquidade, Deus não ouve. Deus não atende. Ele ouve, mas não atende. E outro versículo que eu acho muito interessante fala assim, ó, lá em Jeremias 11, 23. E não haverá deles resto nenhum, porque farei vir o mal sobre os homens de Anatote. Tá, gente? Anatote significa resposta de oração no ano da sua punição. Então, quando Deus ele nos pune com castigo, com maldição por não se arrepender, ele fala assim, olha, eu vou trazer mal sobre o homem de Anatote, o homem que espera a resposta de oração, tá? Então, não terá resposta de oração por causa
das nossas iniquidades. E tem outro versículo no Novo Testamento, quer dizer, que isso aí só está no Velho Testamento e no Novo. Fala assim, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serem curados, tá? Esse versículo, gente, que está lá em Tiago 5,16, ele não termina aí. Ele termina assim, muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo, né? Por quê? Porque a súplica do justo que confessa, ela vai trazer cura, tá? E ela vai ser ouvida, né? Por quê? Por causa da confissão. Confessai uns aos outros os vossos pecados, tá? E a Bíblia é cheia, gente, desses versículos falando que Deus não nos escuta, não pode nos atender a oração por conta das nossas iniquidades. E lá em Jeremias também fala, em Jeremias 11:13, fala o seguinte: tu, pois, não ores por este povo, nem levante por eles clamor nem oração, porque não os ouvirei quando eles clamarem a mim, por causa do seu mal. E mal aqui é a mesma palavra para perversidade, para pecado, para iniquidade, né? São palavras semelhantes. Então, esse mal que nós estamos vivendo sobre a terra, né? Isso nos afasta de Deus, afasta a gente clamar e Ele nos escutar, tá? E nos responder às nossas orações. Então, para que a gente possa ser atendido, como foi atendido Daniel ali no capítulo 9, no versículo 21, rapidamente nós precisaremos confessar e se arrepender dos nossos pecados. Fica aí essa dica, tá bom? Um abraço a todos, se inscreva no nosso canal e compartilhe esse vídeo.